Gravando. Obrigada, Jailson. Bom dia. Iniciamos hoje, dia 24 de fevereiro de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Está presente na sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rodrigo Hafstein, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Antônio Tortello, representante fiscal. Registro também a presença dos advogados para acompanhamento dos julgamentos e realização de sustentação oral, doutora Patrícia Trevelin e doutor Felipe Carvalho. Bom, senhores, vamos dar início. Opa, só um minutinho. Vamos dar início à sessão de julgamento pelo processo 4057877, Servimed, processo de relatoria do Dr. Odilo. É um recurso ordinário. Dr. Odilo já está aberto para edição. E quando o senhor estiver pronto, se quiser fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora Patrícia para realizar a sustentação oral. Bom dia a todos. Esse processo é composto por duas acusações: recebimento e estocagem de mercadoria acobertada por documentos fiscais posteriormente declarados inidôneos, tendo em vista que a emitente teve a inscrição declarada nula, e considerando que trata-se de medicamentos, né, que estão sujeitos à substituição tributária, também houve a cobrança do ICMS-ST de forma supletiva. Foi apresentado defesa, sendo que o item 1 foi mantido e o item 2 foi cancelado. Considerando que houve a manutenção do item 1, foi interposto pela recorrente o recurso ordinário relativamente ao item 1. A representação fiscal oficiou em relação ao recurso de ofício. Inicialmente, a 8ª Câmara Julgadora baixou o auto em diligência e, posteriormente, a 5ª Câmara Julgadora ela cancelou a decisão de primeira instância em relação ao item 2. Posteriormente, foi proferida nova decisão em sede de primeira instância, sendo restabelecida a exigência do item 2. Então, o auto voltou à situação original. Cobrança de ICMS por solidariedade no recebimento e estocagem de mercadoria e cobrança do ICMS-ST sobre, tendo em vista que não houve recolhimento. Aí, tendo em vista essa nova decisão, foi interposto um novo recurso ordinário, né, considerando que a exigência do item 2 foi restabelecida. Seriam esses breves esclarecimentos iniciais. Muito obrigada, doutor Odilo. Doutora Patrícia, por favor, com a palavra. Bom, primeiramente, bom dia a todos, senhores julgadores, meus cumprimentos ao presidente e demais componentes. Como bem relatado pelo doutor Odilo, trata-se de auto de infração objetivando a cobrança de ICMS operação própria e ICMS substituição tributária, sob o fundamento de que a minha cliente teria adquirido e estocado mercadorias acompanhadas de notas fiscais inidôneas. Em que pese a presunção de validade e veracidade da acusação fiscal, fato é que a mesma ela não prospera. Primeiramente, pelo fato dessas operações elas terem sido realizadas no período compreendido entre março de 2011 a novembro de 2011. Na época que as operações elas foram realizadas, primeiro, a remetente das mercadorias ela estava plenamente regular perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Conforme foi comprovado nos autos por meio da documentação número
1, 2 e 3, as notas fiscais que foram emitidas à época, elas foram emitidas de forma eletrônica, elas continham numeração, a inscrição estadual estava válida perante a Secretaria da Fazenda, tanto que a emissão da nota foi autorizada no ambiente virtual da Cefaz. Segundo, a minha cliente comprovou o pagamento de todas as notas fiscais, e isso está acostado pelos comprovantes de pagamento juntados no documento número 1 e 2. Do cotejo de cada nota e de cada comprovante de pagamento, verifica-se que o pagamento corresponde exatamente ao valor que está compreendido na nota fiscal. Terceiro, a minha cliente, ela escriturou todas as notas fiscais de entrada. Então, assim, não tem como você atribuir a ela qualquer conduta fraudulenta apta a ensejar na cobrança do imposto. Por quê? Simulação, de acordo com o artigo 167 do Código Civil, é quando você pratica um ato, na verdade, querendo acobertar outro ato. Nesse caso, o que que teve? Uma operação de compra e venda. A minha cliente adquiriu as mercadorias, pagou integralmente pelo valor que foi destacado na nota fiscal, promoveu o registro e entrada das mesmas em seu estabelecimento. E ainda tem um outro fator. A declaração de inidoneidade foi só efetivada em 29 de março de 2012, ou seja, praticamente 6 meses depois da concretização das operações. E, nos termos da legislação e da jurisprudência, não tem solidariedade aqui apta a justificar a cobrança do imposto, justamente porque a minha cliente ela não concorreu para a prática do fato gerador, que foi considerado ilícito por parte da remetente. Novamente, ela simplesmente adquiriu mercadorias, pagou por elas, promoveu o registro e entrada no seu estabelecimento. Então, a posterior declaração de inidoneidade não pode atingir o contribuinte que realizou essas operações de boa-fé. Ela teria interesse, solidariedade, apto a justificar a cobrança do imposto, caso ela tivesse praticado atos no sentido de concorrer com a prática criminosa. Ou seja, se ela não tivesse pago o valor diverso daquele destacado na nota fiscal, se ela não tivesse promovido o registro e a entrada dessas mercadorias no seu estabelecimento, aí sim estaria tipificado algum ato fraudulento apto a direcionar a cobrança do imposto contra ela. Contudo, não foi essa conduta tomada. Da parte da minha cliente, houve total lisura na aquisição e na escrituração dessas mercadorias que foram adquiridas. E nesse sentido, tanto a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, como a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem entendimento firme no sentido de cancelar autuações dessa natureza, desde que esses 6 requisitos estejam presentes, quais sejam comprovação de boa-fé na aquisição das mercadorias, esse ônus foi plenamente satisfeito pela minha cliente, pois as mercadorias foram adquiridas por meio de notas fiscais, sendo demonstrada a escrituração da entrada das mesmas do seu estabelecimento, teve a comprovação do pagamento dessas mercadorias, isso também foi satisfeito pelos comprovantes de pagamento juntados, os quais valores correspondem exatamente àqueles lançados nas notas fiscais. As notas fiscais emitidas foram emitidas de acordo com os requisitos estabelecidos pela Cefaz, ou seja, nota fiscal eletrônica autorizada no ambiente da nota fiscal nacional, contendo o número de inscrição estadual. O procedimento de declaração de inidoneidade se foi instaurado pela Secretaria da Fazenda e foi concretizado e publicado no Diário Oficial somente em momento posterior à realização das operações. Então, dessa forma, a cobrança não pode ser redirecionada em face da minha cliente. E além de todos esses pontos, tem a questão da aplicação da penalidade. A penalidade aplicada, ela remonta ao valor de 8.460. Espera aí, só um minuto. A penalidade aplicada, ela representa 465 400% do imposto que foi devido. Nos termos da jurisprudência que vem sendo firmada, eventual penalidade a título de tributária, ela tem que ficar limitada a 100% do valor do imposto que foi cobrado. Então, por todos esses motivos, a autuação, ela comporta cancelamento e é de rigor o provimento do recurso ordinário. Eu finalizo aqui a minha exposição. Doutora Patrícia, parabenizo pela sustentação oral
Eu devolvo a palavra para o doutor Odilo. Como já havia feito umas ponderações, né? Trata-se de auto de infração com duas acusações. Recebimento e estocagem de mercadoria acovardada por documento inidôneo e tendo em vista tratar-se de mercadoria sujeita à substituição tributária, cobrança do ICMS-ST por responsabilidade supletiva. As duas, tendo em vista a anulação da decisão de primeira instância e a nova decisão, os dois itens estão mantidos, sendo objeto de recurso ordinário. Ocorre que, no primeiro recurso ordinário, né, ele só aborda a questão do item 1. Então, a recorrente alega que ela exigiu que o fornecedor emitisse os documentos fiscais com todos os requisitos previstos na legislação. Argumenta aqui a recorrente que pagou pelas operações e recebeu as respectivas mercadorias, estando tudo documentado. E no entendimento da recorrente, tal fato foi devidamente comprovado nos autos, conforme notas fiscais, comprovante de pagamento e respectiva comprovação de entrada. Observa a recorrente que, à época dos fatos, o fornecedor, né, Inácio, estava ativo perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e perante a Secretaria da Receita Federal. E não havia qualquer indício que atestasse a irregularidade do fornecedor. E que a declaração, alega recorrente que a declaração de inidoneidade da empresa se deu somente em 29 de maio de 2012, ou seja, muito tempo após a realização das operações. Observa a recorrente que, apesar de reconhecer a boa-fé da contribuinte cancelar o ICMS relativo ao imposto do item 2, a decisão de primeira instância manteve o item 1, que diz respeito à cobrança do ICMS próprio. Que, no entendimento da recorrente, a boa-fé do contribuinte foi devidamente comprovada e reconhecida nos autos, não havendo qualquer lógica para a manutenção do item 1. Argumenta recorrente que, uma vez cancelada a exigência fiscal relativa ao ICMS devido por substituição tributária, o item 2, não há qualquer fundamento lógico que sustente a manutenção da exigência relativa ao ICMS próprio. E alega que a multa é confiscatória. Não houve questionamento em relação à taxa Selic. Inicialmente, eu faço umas considerações a respeito do entendimento do STJ do tocante à alegação e comprovação da boa-fé. No meu entendimento também, no item 24.6, eu entendo que a emissão da nota fiscal eletrônica por si só não dá a garantia de que a operação foi efetivamente realizada. No item 25, eu me reporto ao julgamento de primeira instância do item 1, destacando um trecho. E no item 25.1 do voto, pelo exposto conforme observado pela decisão APOC, em virtude da constatação da simulação da existência do estabelecimento, Inácio, cuja situação cadastral se encontra na situação nula no CADESP desde 6/12/2010, portanto, considerados inidôneos todos os documentos fiscais emitidos pelo estabelecimento, de modo que o procedimento fiscal que apurou a situação cadastral do remetente é válido, ainda que efetuado posteriormente a realização das operações, sendo válidos todos os efeitos deles decorrentes. No entendimento do ilustrador de primeira instância, inidôneos dos documentos fiscais, o contribuinte responde solidariamente pelo pagamento do imposto,
conforme o inciso 11, o artigo 11, incisos 11 e 12 do RICMES, que prevê responsabilidade solidária, já vista a existência de prova nos autos que a empresa Inácio estava irregular, simulando a existência do estabelecimento, de modo que, em relação ao item 1, o contribuinte autuado tornou-se responsável solidário pelo pagamento do imposto da operação, porque não identificado o remetente. A obrigação recai sobre ele na condição de detentor da mercadoria em situação irregular. Destaca o ilustre jogador de primeira instância que o autuado confessa ter retirado as mercadorias em local diverso do constante do documento fiscal, alegando tratar-se de operadores logísticos, ou seja, em outros contribuintes localizados na cidade de Osasco. Embora o defendente alegue que as operações realizadas com a empresa emitente das notas fiscais, não traz aos autos prova de que realmente tomou os cuidados necessários, pois não verificou com quem estava de fato transacionando, desatendendo ao previsto no artigo 22A da Lei 6374/89. Dessa forma, a documentação constada aos autos pelo autuado não abona a boa-fé na realização da transação mercantil com o remetente, discriminado nas notas fiscais. O autuado não tomou as cautelas necessárias, uma vez que não prova a regularidade do remetente. Faço também uma alusão aí a parecer da representação fiscal, destacando um trecho. E no item 26.1 do voto, como observado pela douta representação fiscal, a recorrente não juntou aos autos nenhuma consulta ao Sintegra na época das operações. Não há, assim, qualquer prova de que efetivamente consultou a situação cadastral da suporta fornecedora, que estava regular à época das operações. Como destacado pela douta representação fiscal, o transporte da mercadoria ocorreu por conta do autuado, ou seja, ela retirava as mercadorias em outros lugares e não o estabelecimento da fornecedora. Ademais, toda a negociação era realizada com funcionários vinculados à LOS. Note-se o exemplo do e-mail de folhas 1035 em diante, juntados pela própria recorrente. Essa LOS é uma empresa fabricante do Rio de Janeiro. Observa a douta representação fiscal que na página de apresentação do suposto representante da Inácio, juntada pela própria recorrente, as folhas 1093 e 1098, em momento algum consta a informação que ele seria representante da empresa Inácio, que é a suposta fornecedora. Contudo, ali está indicado que o Sr. Gilson era representante da Aloes, empresa com a qual os e-mails demonstram haver negociação de abatimento, etc. Com relação ao transporte das mercadorias, aí já é minha consideração. Com relação ao transporte das mercadorias, conta as folhas 39, declaração prestada pela Servimet, informando que o transporte das mercadorias foi realizado pela própria adquirente, com as mercadorias sendo retiradas no estabelecimento da TM, Comércio Varejista e Transporte de Cargas, que tem inscrição estadual, situada na Avenida Dr. Mauro Lindenberg, em Osasco. A recorrente esclarece que a retirada de mercadoria em local diverso, além de ter sido prontamente esclarecido pela recorrente em sua manifestação de folhas 1104 e 1185, trata-se de modalidade de retirada de mercadoria na modalidade de cross-docking. O mesmo também não tem o condão de imprimir qualquer traço de dolo, falta de simulação ou operação, pois, de acordo com as disposições contidas no artigo 167 do Código Civil, só haverá simulação quando a parte objetiva vai representar algo imitando ou fingindo aquilo que não é. No meu entendimento, a alegação da recorrente, folhas 1104 e 1105, quanto à declaração da empresa DM Logística, informando ser prestadora de serviço de cross-docking para a empresa fabricante, localizada no Rio de Janeiro, trata-se de matéria estranha aos autos. Entretanto, sendo a empresa TM Logística, Varejista e Transporte de Cargas, escrita no CADESP, está sujeita a cumprimento da legislação paulista. Esse cross-docking ele seria não uma modalidade de armazenagem, mas uma empresa manda para essa empresa de cross-docking mercadorias para ela fazer o despacho, não fica armazenado, ela redespacha. Só que aqui quem tira a mercadoria da transportadora
é a destinatária. E eu faço aqui trago um entendimento da consultoria tributária sobre cross-docking na resposta à consulta tributária 3.227/2014. A ementa, ICMS cross-docking. A saída de mercadoria por estabelecimento que desenvolve a atividade de cross-docking, sem distribuição, por regra, estão sujeitas à incidência normal do ICMS, como a emissão e escrituração de documentos fiscais e deles correspondentes. O sistema de cross-docking é peculiar a cada estabelecimento operador, diferido em cada caso concreto. Na falta de previsão específica, devem ser observadas as regras gerais pertinentes ao imposto estadual, para as respectivas entrega e recebimento. Item 27.5. Desse modo, sendo a empresa TM Logística inscrita no CADESP, está sujeita ao primeiro da legislação tributária paulista. Contudo, não consta dos autos existentes de regime especial nos termos do artigo 409 do RICOS, por parte da referida transportadora, bem como não consta dos autos documentos que amparem as alegações da recorrente. Como informado pelo agente autor no relatório circunstanciado, as folhas 6, notificado para prestar esclarecimentos sobre as operações, o componente apresentou os documentos juntados nos anexos 5 a 11, sob a tentativa de invocar boa-fé. Ocorre que, não obstante os documentos apresentados, não logrou êxito em demonstrar a regularidade no transporte, visto que, por se tratar de transporte próprio, a retirada dos produtos, por certo, não ocorreu no local indicado no documento fiscal, impossibilitando o acolhimento da alegação de boa-fé. Limitou-se o contribuinte a apresentar, a esse respeito, documentos de passagem pelos pedágios que não são aptos a demonstrar o local efetivo da retirada dos produtos. Assim, no meu entendimento, resta comprovado que as mercadorias objeto do auto de infração foram retiradas pela recorrente em local diverso do indicado nas notas fiscais consideradas rendidoras. Com relação à comprovação de pagamento das mercadorias, observe que nos comprovantes de pagamento não consta o número da nota fiscal a que se refere. Aí eu enumero um a um desses pagamentos. Ademais, nos comprovantes de pagamento, outros, não consta o número da nota fiscal a que se refere. Em um item do documento de pagamento consta o campo linha digitável, indicando atrás de informação inserida pelo próprio cedente. Seria o caso do CISPAG. Embora aqui não tenha o nome do banco, tem um símbolo que seria o do Banco do Brasil. Item 2710. Com relação aos documentos de folha 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, trata-se de pagamento efetuado via CISPAG em Banco Itaú. Não consta o número da nota fiscal que se refere ao pagamento. O documento de folha 636 trata-se de pagamento efetuado via CISPAG em Banco Itaú. Não consta, aí, nesse caso, não consta favorecido nem o número da nota fiscal. Pelo exposto, a infração referente ao item 1.1 está perfeitamente caracterizada, haja visto que as mercadorias foram retiradas pela recorrente em local diverso indicado nos documentos fiscais, que supostamente é coberto pelas operações de aquisição das mercadorias. E a maior parte dos comprovantes de pagamento apresentados foram efetuados via CISPAG, onde os dados são inseridos pelo cliente. Ademais, a recorrente também não juntou aos autos os extratos da corrente de forma a demonstrar a efetiva saída dos recursos. E de modo que, no meu entendimento, não restou comprovado o pagamento das mercadorias, não merecendo acolhida o argumento da recorrente que achou de boa-fé. Disposto, fica mantido o item 1.1 do feito fiscal. Posteriormente, faça a decisão de primeira instância e restabeleceu a exigência referente ao item 2.2, a recorrente apresenta um recurso ordinário. Nesse recurso ordinário, ela não faz uma defesa específica do item 1 e 1.2. Ela, inclusive, invoca a boa-fé, entendendo que se o item 1
não deve ser mantido, igualmente o item 2 também não deve. A dúvida recorrente que em relação à cobrança do ICMS-ST, capitulado no item 2, apesar de não ter havido nenhuma mudança do contexto fático, concluiu em contradição à primeira decisão azarada, na qual o FIS havia determinado o cancelamento do item infracional, justamente em razão de não ter restado comprovado que a questão de mercadoria teria dado com dolo, fraude e simulação, que as operações seriam simuladas e que tal fato justifica a cobrança. No entendimento recorrente, a retirada das mercadorias em local diverso, além do fato de ter sido prontamente esclarecido pela recorrente em sua manifestação de folha 1104 e 1105, trata-se de modalidade de retirada de mercadoria na modalidade cross-dock, e não teria, no entendimento da recorrente, qualquer irregularidade nesse sentido. Argumento da recorrente que, no caso em apreço, além das operações de aquisição das mercadorias terem sido acompanhadas das notas fiscais, a documentação carregada das notas comprova que a recorrente pagou em favor do fornecedor declarando idôneo o valor das mercadorias adquiridas e que as mesmas ingressaram em seu estabelecimento. Observa a recorrente que não existe, por parte da recorrente, qualquer conduta fraudulenta praticada com o intuito de sonegar imposto, pois o fato é que a mesma adquiriu mercadorias e informou o fisco a aquisição das mercadorias. Eu faço aqui uma remissão à nova decisão de primeira instância, que manteve o item 2, e no item 29.1, no entendimento do ilusionador tributário de primeira instância, a norma do artigo 66C da Lei 6374/89 trata da responsabilidade supletiva do contribuinte substituído pela liquidação do crédito tributário. A lei também determina que o inadimplemento da obrigação do contribuinte substituído seja feito de acordo com o procedimento estabelecido em regulamento e que não haverá prejuízo da penalidade cabível por falta de pagamento do imposto. Observa a atenção à cópia do regulamento que o ICMS, por substituição tributária, é devido pelas operações subsequentes e não pago pelo emitente, enquanto a respalda no artigo 267 do RICS. No entendimento do julgador de primeira instância, no caso do inciso 2 do artigo 267, permite-se a cobrança do imposto diretamente em auto-infração, no caso de comprovada participação dolosa, fraudulenta ou simulada por plano de autuado, linha A, reservando a notificação prévia aos demais casos. Destaca o ilustre julgador de primeira instância que ele verifique correta a lavratura do AIM para fins de exigência do ICMS-ST, pois, como afirmado pelo fisco, ficou comprovado de forma incontestável a corrente simulação das operações quanto ao remetente das mercadorias, sendo que a conduta do autuado revela, no mínimo, o risco de praticar a infração tributária, ao retirar mercadorias em local diverso ou indicado no documento fiscal. Observa ainda o julgador de primeira instância que, no caso interno, não restam dúvidas que os documentos que acompanharam as mercadorias são inábeis, houve simulação das operações, e o sujeito passivo responsável por substituição tributária não existe. Assim, o ICMS-ST referente a essas operações, não foi declarado ou recebido, aplicando-se ao caso as disposições do artigo 66C da Lei 6374/89, regulamentado pelo artigo 267, inciso 2 do RICS, que estabelece que se o imposto referente às operações de compra não for recolhido pelo sujeito passivo por substituição, em relação de simulação, ele deverá ser exigido do contribuinte substituído. Com relação ao inquérito policial, destaca a adesão à qual que, após análise, verifique-se que apurado inquérito policial ilícito criminal e tributário cometido pela empresa Aloes, pela R. Inácio. Esse fato corrobora com o fisco, que constatou a inutilidade dos documentos fiscais emitidos pela R. Inácio, comerciante atacadista, não sendo capaz de favorecer a alegação de boa-fé do adquirente das mercadorias. Com efeito, como já exposto, acima não restou comprovada a boa-fé da recorrente, face à comprovação de pagamento
face à não comprovação de pagamento ou uma retirada das mercadorias pela própria autuada em local diverso indicado nos documentos fiscais, posteriormente declarados inidôneos, de modo que não merece acolhida a alegação do recorrente de que desconhecia a situação irregular da fornecedora, sendo, portanto, aplicável o disposto no artigo 267, inciso 2, a linha A do RICMES. Do exposto fica mantida a exigência fiscal do item 2.2. Com relação ao caráter confiscatório da multa, eu invoco a aplicação do artigo 28, que veda afastar a aplicação de lei sob o argumento de inconstitucionalidade. Também não é o caso de relevação da multa, haja vista que houve cobrança de imposto. Por fim, entendo que merece acolhida a petição apresentada pela dupla representação fiscal em relação à taxa Selic. Então, ante o exposto, conheço do recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe seu parcial provimento, mantendo os itens 1 e 2 e retificando a taxa de juros aplicada ao débito fiscal. Como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto, pela análise, acho que abordou bem aí todas as questões de provas que constam dos autos, mas eu gostaria de ouvir o doutor Rodrigo primeiro, enquanto eu olho aqui algumas coisas ainda. Presidente, bom dia a todos. Eu considero também que pelo conjunto probatório que foi apresentado, que realmente tem acerto o voto do relator. Pelo conjunto todo, eu também não consegui aí identificar aí indícios de boa-fé. Então, eu acompanho, presidente. Muito obrigada, doutor. Doutor Rubens? Presidente, eu parabenizo aí a análise bem feita pelo doutor Odilo. Com relação ao item 1, eu não tenho a menor dúvida, porque parece que a autuada nem sequer negociou com o suposto vendedor, né? Com relação a essa autuação direta do ICMS-ST, eu tenho dificuldade realmente em entender por que a fiscalização faz isso, ao invés de notificar antes. Eu não tenho dúvida, mas não. Né? Eles autuam, e aí depois a gente tem que ficar discutindo aqui dolo. Ah, mas teve dolo na origem. Não, mas o dolo não é na origem, tem que ser no destino. E fica essa discussão. Né? Teve dolo do contribuinte? Em quê? Ninguém sabe explicar qual que é o dolo dele. E como é que ele agiu com dolo. Então, é uma zona cinzenta. Né? Assim, e aí, sempre que se lavra desse jeito, mais burrinho, sim, a gente tem que ficar aqui discutindo se teve dolo ou não. Por que não notifica antes? Pronto, e lá não tem discussão, bola na rede. Né? O jogador cancelou em primeira instância, né? Disse que não tinha dolo. Aí depois mudou de ideia, mas não se sabe por quê. Falou que a operação era simulada. Simulada lá na origem, né? Não aqui. Então, é uma coisa duvidosa, né, para mim. Né, se poderia ter lavrado antes de notificar. Dar a ele a oportunidade de recolher sem multa. E aí, né? Mas, de qualquer forma, eu sei que não é uma coisa exata, mas com relação a esse frete que foi retirado lá, no caso que eu vou acompanhar o doutor Odilo, mas assim, sem muita convicção dessa forma que eu vou votar, presidente. Tá certo, doutor Rubens, muito obrigada. Poderia fazer um adendo? Pois não. A decisão de primeira instância, ela cancelou o item 2, porque ela entendeu que deveria ser expedida inicialmente uma notificação. Né?
Aí a representação argumentou que, na defesa, a autuada não questionou a falta da notificação, né? Não foi questionado essa falta da notificação. Então, seria um argumento aceito pela parte, né? A defesa não questiona. Ela não faz exatamente uma defesa e um recurso item 1 e item 2, ela faz de um modo geral, né? Pela ordem, doutor, com relação... Doutora, nós estamos em discussão, doutora. Depois, deixa o relator terminar. Se for o caso, abra a palavra para a doutora. Sim, doutora. Então, a representação convenceu a 8ª Câmara, né, de que não havia fundamentação porque como na defesa a autuada não questionou essa falta, né, dessa notificação, não foi questionado, assim mesmo ela foi derrubada, mas não houve, por parte do FIS, da representação fiscal, o contraditório nesse sentido, né? Então, houve o cancelamento e o posterior restabelecimento, né? E, no meu ver, principalmente essa parte do cross-docking, que são empresas estranhas, que ela retirou mercadoria, né? De um certo modo, ela contribuiu aí para a falta de pagamento. Entendido, doutor Odile. Doutora, a questão é de fato? Sim, a questão é de fato, nesse caso, com relação ao item 2, a questão ela foi sim questionada em sede da primeira impugnação, e além da questão da falta de notificação para pagamento do ICMS-ST, a questão ela também foi abordada no recurso, que assim, não é só a notificação para pagamento do ICMS-ST, também tem que ter a comprovação da conduta dolosa, e o que ensejou no cancelamento desse item em primeira instância, que posteriormente ele foi restabelecido de forma indevida, foi de que não teve comprovação de conduta dolosa. Então, assim, a minha cliente, no caso, ela adquiriu mercadorias, ela escriturou e ela pagou por elas. O que ela está querendo simular de fato? Ela fez uma operação de compra e venda, pagou, registrou a entrada. Tá certo. Ui, travou. Alô? Oi, Doutora, tô travou ouvindo. ou o que aconteceu? Congelou alguma coisa? Congelou? Acho que sim. A Acho que doutora foi aí, terminou de doutora Isabel, aqui foi já aqui. estava normal. Desculpe, doutora. Muito bem. Doutora Isabel, eu estou com dúvidas nesse processo. Será que eu poderia dar uma olhada nele? Agora ela sumiu. Deve ter caído, acho que a conexão dela. E vai demorar para entrar, se caiu. Voltou. Desculpe, voltei. Desculpe, doutora terminou a explanação? Perdão. Terminei, doutora, naquele exato momento. O doutor Rubens, acho que ia falar alguma coisa. Eu peço licença, presidente, eu queria dar uma olhada no processo. Claro. Do Zec, que Claro. realmente eu estou com muita dúvida com essa questão da autuação sem a notificação. E Claro. ver se houve alguma, sei lá, como é que foi essa menção aí, se foi extra petita, né? Se teve alguma coisa no recurso, só para dar uma verificada melhor. Eu respeito a posição do doutor Odile, entendo, mas é uma questão que muitas vezes ela é assim, ela não é clara, ela dá margem a uma interpretação com relação a dolo, se aquela atitude, né, caracteriza dolo ou não. Por isso eu peço licença para dar uma olhada no processo em vista, por favor.
Eu vou fazer um pedido aqui. Pois não. Enquanto o doutor faz o pedido, deixa eu só perguntar para a representação se quer fazer alguma manifestação. Prefere aguardar o retorno? Muito obrigado, doutor Isabel. Não tenho nada a acrescentar, vamos aguardar o retorno do doutor Rubens e só parabenizar o doutor Odilo pelo voto tão percussiente apresentado aqui. Doutor Rodrigo, ia falar alguma coisa? Eu também gostaria, eu estava entendendo até agora que o contribuinte ele não tinha feito pleito também, tá, em relação a essa questão da notificação prévia ou não. Eu gostaria também, devido a essas informações que surgiram, também pedir vista também para analisar exclusivamente o item 2. Claro, pode pedir. Só fazer a solicitação, eu já concedo para os dois. Então, doutora Patrícia, o processo saiu em vista com o doutor Rubens e o doutor Rodrigo. Numa sessão de julgamento futura, quando for pautado, se a doutora quiser acompanhar, já sabe como é o procedimento. Perfeito. Para requerer aí a participação, tá bem? Tá bom, então, doutora. Então, no próximo julgamento, eu não vou poder sustentar oralmente, só acompanhar em razão de já ter sido feito nessa oportunidade, Só correto? acompanhar, doutora. Perfeito. Tá bem? Obrigada. Obrigada, senhora. Bom dia. Tchau, Bom tchau. dia, doutora. Ok. Muito bem. Bom, agora o próximo processo é 41.26.592, CBL Laminação, processo de minha relatoria. É um pedido de retificação de julgado e está presente o doutor Felipe para a realização de sustentação oral. Então, de uma forma bem sucinta, é um pedido de retificação de julgado em face de uma decisão que foi proferida pela 11ª Câmara Julgadora, que negou provimento ao recurso ordinário, e o contribuinte aqui alega erro de fato e omissão por ausência de análise de documentos juntados, especialmente o laudo pericial. Um laudo pericial contábil que foi apresentado ainda no curso da instrução processual. Bom, doutor, acho que é o que basta, e eu vou passar a palavra para o senhor para a realização de sustentação oral dentro dos seus 15 minutos regulamentares. Muito obrigado, eminente presidente, demais julgadores presentes. Bom dia a todos. Bom, como já muito bem resumido pela presidente, né, o erro de fato é pautado aí na ausência de análise de provas e com base numa premissa fática equivocada que constou do acórdão, né, no qual a recorrente não teria apresentado provas, num primeiro momento, relativas às operações, e num segundo momento, o acórdão ele trata a questão da perícia como se a recorrente tivesse requerido uma perícia no processo administrativo e não tivesse juntado previamente um laudo pericial em sua defesa. Contudo, não houve um pedido de uma perícia administrativa e a recorrente juntou um laudo pericial em conjunto com a impugnação. Então, ela produziu a prova previamente. E quando da análise do caso por esse egrégio tribunal, não foi analisada essa prova, né? Foi feita uma análise perfunctória dos autos, possivelmente, não se constatou que havia essa prova, que ela é essencial para mudar o julgamento. E se me permitem aqui, esclarecidos esses erros de fato, passar um pouco a adentrar no mérito, até porque se for constatado erro de fato e houver uma análise dessa prova, isso vai, logo, como consequência, afetar o mérito, né? A recorrente ela é uma empresa que ela realiza industrialização por encomenda.
Então, o que ela faz? Ela transforma sucata de cobre em vergalhão de cobre. Essa sucata é sempre fornecida por um cliente, que é um fabricante de fios, que utiliza o vergalhão como matéria-prima para fazer um fio de cobre. O vergalhão, ele é um fio de cobre bem grosso, de aproximadamente a grossura de um dedo. E aí, o que acontece? O cliente envia a sucata de cobre para a recorrente, ela faz um processo de fundição, né, faz um processo de refino, transforma nesse vergalhão e devolve para o encomendante, que vai dar seguimento no processo industrial dele. Numa operação de industrialização por encomenda comum, né, essa remessa do insumo, né, da sucata, do encomendante para o industrializador, ela tem o ICMS suspenso. Mas, no caso de sucatas de metais não ferrosos, há um regime específico no regulamento, que acaba instituindo uma substituição tributária ao industrializador. Então, quando o encomendante remete a sucata de cobre para a recorrente, ele não destaca nenhum ICMS em nota. Contudo, quando a recorrente devolve ao encomendante o vergalhão de cobre e devolve escrituralmente a sucata, ela é obrigada a recolher o ICMS sobre a sucata. Ou seja, ela está substituindo o encomendante, né? E o que acontece? Como ocorre na substituição tributária, quando a empresa ela está no papel de substituta de contribuinte de direito, o que ela faz? Ela destaca normalmente no campo da nota fiscal o ICMS-ST, né? Cobra do seu cliente o valor da mercadoria mais o ICMS-ST. Nesse caso desse regime de industrialização da sucata, o regulamento não prevê, não há uma norma que explica como deve ser feito o pagamento da SST ou o ressarcimento da ST do cliente para o industrializador. Então, não há uma especificação de que ela tem que destacar no campo de ICMS-ST, sequer fala assim ICMS-ST para este caso. Nós sabemos que é ST analisando a operação como um todo. Então, o que acontece? O industrializador, ele tem o direito de reaver o ICMS pago em substituição tributária ao cliente dele. Então, o que ela fez? Ela destacou na nota fiscal, tem um item do serviço prestado, que é o vergalhão, tem o item da devolução da sucata, que foi utilizada como matéria-prima, que foi enviada pelo encomendante, e tem um terceiro item, que é o valor do ICMS sobre a matéria-prima. E esse item é o ICMS-ST, que ela recolheu pelo encomendante. Então, é uma forma que ela tem de reaver esse ICMS que ela pagou e que, em tese, era do cliente. O que acontece? O fiscal lavrou um auto de infração e entende que deve incidir ICMS sobre essa parcela do ICMS-ST. Então, nós trouxemos um laudo pericial, analisando toda a contabilidade da empresa, e que esse item da nota fiscal ICMS sobre a matéria-prima, ele é um reembolso, ele é contabilizado como um reembolso. Ele tem característica de reembolso, inclusive aceita pela Receita Federal para fins de PIS e COFINS. Só que a interpretação do fiscal foi que deveria incidir ICMS. E a nossa posição é que, como fundamentado em impugnação e recurso, é que não deve incidir ICMS sobre essa substituição tributária. Então, já tivemos um caso análogo, que já foi julgado aqui no TIT, de uma outra empresa, né? O TIT, naquele momento, entendeu que não há uma norma específica regendo essa situação, então, portanto, o fiscal, né, deveria olhar isso, tipo, como a industrializadora vai se reaver desse ICMS-ST? Não há uma outra forma e não há uma previsão legal regulamentando o método em que isso será feito. Então, por isso, o contribuinte não poderia ser prejudicado. No mais, excelências, acho que era o que me cumpria quanto ao erro de fato e também com relação a, brevemente, sobre o mérito, esclarecer aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado.
Doutor Felipe, obrigada pela objetividade. Estou fazendo só aqui uma correção no voto e eu vou pedir só um minutinho só para fazer uma correção e eu já vou passar a leitura. Pronto, corrigi aqui, só vou gravar. Fiz um acréscimo aqui no voto. Vamos lá. Bom, acho que o voto já está aí disponível. Então, lá no item 3, afirma a recorrente que juntou diversos documentos comprobatórios, inclusive laudo técnico elaborado por perito contábil, e que, inobstante o acervo probatório, as alegações da defesa foram afastadas, destacando o seguinte trecho da decisão. Assim, o fisco deu ao autuado a oportunidade de se manifestarem, porém, debaterem, fornecerem suas versões, de acessarem os autos, restando claro que não houve em nenhum momento ofensas aos princípios de direito à ampla defesa contraditória. No tocante ao trabalho fiscal, caberia à autuada, quando notificada, apresentar esclarecimentos e justificativas, juntamente com os documentos comprobatórios que embasassem suas alegações discordantes com a autuação fiscal. Entretanto, regularmente notificado não fez. Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa. A recorrente afirma que jamais requereu perícia contábil, mas que tal argumento foi aduzido no venerando acórdão. De outro lado, afirma que trouxe e produziu trabalho técnico,
aliás, que produziu, não é trouxe, produziu, produziu o trabalho técnico elaborado por perito competente, folhas tais, demonstrando a regularidade das operações, o que foi ignorado no julgamento do recurso ordinário. A recorrente faz uma longa explanação acerca do que entende como erro de fato ocorrido nos autos e, por fim, destaca: o acórdão somente evidencia o nítido erro de fato, vez que considerou como existentes elementos que, efetivamente juntados pela requerente, como demonstra que o recurso ordinário e os documentos juntados não foram objeto de análise por parte deste Tribunal de Impostos e Taxas. Pelos trechos destacados no pedido de retificação de julgado, é possível notar o inconformismo da autuada quanto à prestação e valoração das provas apresentadas com o objetivo de infirmar a ação fiscal. Não se considera erro de fato a valoração das provas, mas sim pode ser objeto de eventual reconhecimento de nulidade de decisão quando alegado em recurso próprio. Ao meu ver, ao contrário do que afirma a decisão recorrida, entendeu que a prova trazida pela autuada foi insuficiente. E eu trago aqui um trecho da decisão recorrida. E seguindo lá no item 9. Como se vê, embora tenha tratado como um requerimento feito pela autuada a realização de uma perícia contábil, quando analisado com profundidade, a decisão atacada deixou de conhecer o seu conteúdo, considerando insuficiente para comprovar as alegações. Desta forma, para corrigir eventual omissão ou erro de fato, consigno que a prova técnica, analisada inclusive pela douta representação fiscal, não serve para comprovar as alegações da autuada, apenas para consignar eventual regularidade em sua escrita. Tem muito consignar aqui. Então, eu vou tirar aqui. Consigo não. Registro que a prova técnica analisada, inclusive pela douta representação fiscal, não serve para comprovar as alegações da autuada, apenas pode consignar eventual regularidade em sua escrita. Desta forma, concordo com o que consta do parecer em contrarrazões do recurso ordinário e para corrigir eventual erro de fato ou omissão da decisão atacada, acrescento no mesmo sentido o seguinte: veja-se que a própria autuada admite em suas manifestações não ter recolhido o ICMS referente à sucata de cobre recebida para industrialização, já que entende que tal valor não seria devido e ademais, a autuada não traz quaisquer alegações específicas de que a amostragem do fisco não se condizem com o objeto não seja condizente com o objeto da acusação fiscal. Nesse sentido, é irrelevante a perícia contábil relativa a reembolsos apresentada pela autuada, já que aqueles não são previstos na legislação tributária do ICMS. O pedido de retificação de julgado, como reiteradamente tem sido decidido neste tribunal, é uma via estreita, não comparável aos embargos declaratórios, razão pela qual o inconformismo da autuada não merece ser conhecido, uma vez que o atendimento do quanto pretendido redundaria não mereceria, uma vez que o atendimento do quanto pretendido redundaria em analisar a valoração das provas realizada pelo venerando acordo, o que não é permitido por esta via recursal. Por fim, noto que a petição recentemente juntada pela douta representação para limitação da taxa Selic nos modos da nova redação da súmula 10, merecendo ser incorporado a esta decisão. Por todo exposto, conheço parcialmente do pedido de retificação de julgado da autuada para dar-lhe parcial provimento, corrigindo o erro de fato e eventual omissão da decisão, e para limitar os juros à taxa Selic nos termos da nova redação da súmula 10. É como voto, senhores. Só vou fazer uma nova edição aqui, mas é como voto. Eminente presidente, pela ordem, se me permite apenas esclarecer, no vosso... De fato, doutor. É de fato. No vosso voto, Vossa Excelência consta que a autuada, ela confessa que não recolheu o ICMS sobre a sucata. E, na verdade, não é isso. Ela recolheu o ICMS sobre a sucata. O que ela não recolheu foi o ICMS incidente sobre o reembolso
do ICMS pago sobre a sucata. É essa a discussão dos autos. Eu sei, doutor, mas a questão é o seguinte: o senhor está trazendo uma matéria em pedido de retificação de julgado que não pode ser analisada aqui. Talvez essa questão seja analisada lá no recurso especial, porque aqui eu só posso analisar um erro de fato, e a questão aqui era a prova pericial. A prova pericial que o senhor trouxe, na visão, veja, na visão da decisão recorrida, ela foi insuficiente. Então, o que eu trago aqui é uma menção das contrarrazões da representação, mas eu não posso avançar na análise, na reanálise dos autos todos, senão aí nós teríamos que anular eventualmente a decisão, e no pedido de retificação de julgado me parece que não é o meio adequado. Então, é desta forma. Então, eu estou sanando a questão da omissão, aqui eu reconheço que houve um erro ou uma eventual omissão, estou acrescentando a decisão que já foi proferida, mas me parece que estas outras questões que o senhor está trazendo, o recurso apropriado seria o recurso especial. Você não extrapola aqui até a nossa qualquer providência aqui da Câmara. Entendeu? E realmente, o pedido de retificação de julgado, ele é uma via muito estreita. A gente precisa tomar muito cuidado para não avançar e eventualmente extrapolar o objeto do pedido de retificação de julgado. Tá bem? Ok, Excelência, nesse aspecto, Vossa Excelência comentou que o acórdão disse que a produção da prova pericial era insuficiente, né? Conclusão, me parece que a conclusão é essa, porque ela trata realmente como se não tivesse vindo aos autos, mas quando se lê a essência do voto, me parece que ela considerou as provas como insuficientes. Então, as provas, sim, ela entendeu como insuficiente, mas doutor, com relação à perícia, ela foi específica. Então, doutor, é uma questão, eu abri a palavra para o senhor, é uma questão de fato, né? Sim, sim, sim. Então, eu acho que eu já esclareci bem aqui. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Rodrigo. Eu acompanho, presidente. Realmente eu entendo aí que a matéria não comporta em sede de retificação. Doutor Rubens. Acompanho também. Tem vindo muitos casos aqui de PRJ querendo reanálise de prova, questionando a valoração da prova. Isso não é erro de fato. É uma inconformidade com uma análise feita. Isso a gente não pode refazer essa análise, reformando a decisão, né? Isso cabe um recurso e não uma retificação, né? Então, eu acompanho o voto. Obrigada, doutor. Doutor Odilo. Também acompanho o voto da relatora. Representação. Só tem uma observação, senhora presidente. Pois não. A senhora me corrija se eu estiver enganado. No item 9 do voto apresentado, tem lá, eu acho que deve ter um errinho aqui de digitação. Como se vê, embora tenha tratado como requerimento feito pela autuada a realização de uma perícia contábil, quando analisado com profundidade, a decisão atacada deixou de conhecer o seu conselho, considerando insuficiente, não suficiente para comprovar as alegações. Eu acho que eu já dá uma atualizada aí no voto, que eu acho que eu já corrigi no curso. Era só esse o detalhe. Fora isso, não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Mas eu acho que eu já corrigi aqui quando eu estava lendo, eu acho que eu corrigi aqui, ó. É que aqui no editor ele não aparece o número. Deixa eu ver aqui só. Onde que tá isso aqui? Insuficiente, está corrigido. Então, a questão antecedente. Conhecido parcialmente provido, e o recurso foi conhecido, recurso ordinário foi conhecido integralmente e não provido.
Vamos lá, eu vou encerrar debates. Presidente, só uma não. observação. É não provido ou parcialmente provido por conta da Selic? Ah, é verdade. Deixa eu aqui. É verdade, é verdade. Boa observação. Então, deixa aqui. Deixa eu ter que habilitar novo. Registrar de novo. Ok. Então, recurso ordinário parcialmente provido. Então, ficou a retificação de julgado conhecido parcialmente provido. Sabe que eu estou na dúvida agora? Como eu conheci alguma omissão, eu conheci o recurso, né? O pedido de retificação de julgado. Então, ele não é parcial, ele é integralmente conhecido. Então, deixa eu só corrigir. Pedido de retificação de julgado, conhecido e parcialmente provido, isso. E aqui... e aí eu conheço do pedido de retificação. Ok, agora sim, acho que agora tá certo. Então, vamos lá de novo. Pedido de retificação de julgado conhecido integralmente, parcialmente provido. Recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido. Ok, registrado o voto. Encerrar debates, agora sim. Verificando quórum. Muito bem. Então, o processo 41.26.592, o pedido de retificação de julgado foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Esse é o resultado, doutor, e só para aqui o pedido de retificação de julgado já foi muito debatido aqui, doutor, e ele não tem os mesmos efeitos dos embargos. Seria em termos, eu acho que processuais, seria interessante que tivesse, realmente, que talvez nós pudéssemos sanar algumas coisas, mas realmente aqui o tribunal já decidiu, doutor, não aí essas demais questões o senhor só vai ter que levar aí para, eventualmente, para o recurso especial. Sim, questão de formalidade. Tá bem? Eminente presidente, muito obrigado. Obrigada, viu? Bom dia para o senhor. Bom final de semana. Para o senhor também. Obrigada. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Bom, acho que agora podemos seguir a pauta 40.69.390, Brasil Telecom, é um pedido de retificação de julgado, processo de minha relatoria. O voto já está disponível e eu vou fazer aqui uma apresentação, talvez aqui bem sucinta, mas a questão aqui é o seguinte. Opa, ficou faltando um aqui. A questão aqui é o seguinte, a autuada, ela se insurge aqui contra a decisão da 11ª Câmara Julgadora, e são apenas 2 pontos.
que ela se insurge. Quanto à ilegalidade da inclusão dos juros da base de cálculo da multa de ofício e a inconstitucionalidade da aplicação dos juros acima da taxa Selic. A autuada ela informa que o Sinditel, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, impetrou um mandado de segurança e obteve um reconhecimento da inconstitucionalidade dos juros de mora instituídos pela Lei 13.918, de 2009. E a recorrente informa que essa decisão favorável ao contribuinte, favorável à entidade, ela já transitou em julgado e ela, enquanto seria beneficiada por esta decisão, por ser filiada ou associada à entidade. Bom, esse pedido de retificação de julgado já transitou lá pela 11ª Câmara, que converteu o julgamento em diligência para a PGE, para que a PGE prestasse informações. Isso está lá nas folhas 955. A PGE devolveu esse processo, as folhas 978, ela trouxe o andamento do processo, mas ela diz o seguinte: a autuada inicialmente confirma que não propôs nenhuma ação individual que tenha... Aliás, a PGE ela traz lá alguns questionamentos. Ela diz, olha, eu não sei se houve alguma ação individual, não existem provas nos autos se realmente essa autuada é ou não filiada ao sindicato, enfim. E a autuada, ela presta informações, responde às folhas 981, dizendo, olha, eu não entrei com ação, eu realmente sou filiada aqui ao Sinditel, traz alguns documentos para tentar comprovar que é filiada. Ela diz que ela pertence ao Grupo Oi, então ela seria beneficiada por essa decisão. Ocorre que entre esta diligência e este presente julgamento veio a edição da súmula 10. Então, para que esse processo não seja devolvido novamente para a PGE, entendo que nós poderíamos resolver aqui esse processo aplicando a súmula 10, que até porque eu não, neste momento eu não consigo, com os elementos dos autos, eu não consigo nem eventualmente analisar alguma concomitância desse pedido específico aqui do pedido de retificação de julgado e a esse mandado de segurança e eventuais efeitos aqui dessa decisão. E também aqui, em relação à atualização, que ela também se insurge, aplicar a súmula 10. Então, assim, de forma bem resumida, né, eu conheço o pedido de retificação de julgado, sanando eventual omissão da decisão atacada e limito os juros da taxa Selic nos termos da súmula 10. Acho que é como... e aqui também súmula 10 e súmula 11. Súmula 11, súmula 13. Eu acho que assim resolveríamos bem a questão sem ter que devolver esse processo para a PGE. Mas pensei assim de uma forma bem prática. Eu antes enquanto eu faço aqui uma edição, eu vou passar a palavra para o Dr. Rodrigo, depois para o Dr. Rubens, Dr. Odilo e representação. Eu acredito que essa solução resolve, sim, presidente. Eu acho que abrevia aí o trâmite, né? Então, por mim, da minha parte, eu acompanho. Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Rubens. Presidente, eu acompanho. O problema, a questão se resolve da maneira mais simples possível e eu concordo com isso. Doutor Odilo. Também acompanho e entendo que é uma solução mais adequada. Representação.
Nada a acrescentar, senhora presidente. Obrigado. Então, provido. E aqui o recurso ordinário conhecido e parcialmente provido também, né? O recurso ordinário ele vai ser parcialmente provido, isso. Então, vamos lá. Encerrar debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Muito bem, encerrando a votação. Então, processo 40.69390, pedido de retificação de julgado foi conhecido e provido, e o recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Encerrar o julgamento. Muito bem, agora nós vamos lá para o último da pauta, 41.193, Augusto Júnior, processo de relatoria do Dr. Rubens, é um recurso ordinário. Dr. Rubens, não temos inscritos. Sim, senhora. Então, a acusação, o alíneo foi lavrada por falta de pagamento do imposto na emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo. Os erros encontrados referem-se à mercadoria pão de queijo e similares, classificadas pela autuada sob o código INCM e tal, sobre as quais foi aplicada de forma equivocada na visão da fiscalização a redução da base de cálculo prevista no artigo 3º do anexo 2 do RICS, na cesta básica, que resultou em carga de 7%. Na visão do fisco, a correta classificação da NCM para essas mercadorias é uma outra, que possui a alíquota de 18%, sendo permitida a redução da base de cálculo prevista no artigo 39, resultando em uma carga tributária efetiva de 12%, desde que o destinatário não seja simples, etc., etc. Toda a polêmica desse processo reside na mudança do entendimento em relação à NCM dos pão de queijos, desse comércio de pão de queijo congelado. E essa questão ela foi definida por uma decisão normativa CAT, emitida após as operações aqui desse objeto desse auto de infração. Tá bom? Então, eu adianto que eu estou propondo o cancelamento do auto, mas eu vou fazer uma leitura do voto aqui, para que todos possam entender melhor a situação, né? Então, o autuado deu saída tributada em operações com pão de queijo, aplicando a redução da base de cálculo com fundamento no artigo 3º, 19 do anexo 8 do RICS, que faz o seguinte: fica reduzida a base de cálculo imposto incidente nas operações internas com os produtos a serem indicados, de forma que a carga tributária resulte em percentual de 7%. 19. O item 19. Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo, desde classificadas na posição X ou Y da NCM. O contribuinte sustenta que, à época dos fatos, considerava-se que o pão de queijo estava classificado nessa NCM, que é prevista aqui na regra do RICS, né, da cesta básica. E o fisco, por sua vez, sustenta que a classificação correta seria uma outra, conforme a solução de consulta da COANA, de 26/10 de 2015, e que, assim, não foi correta a tributação correspondente de 7%, com fundamento no inciso 19 do artigo 3º do anexo 2 do RICS. Eu não vou ler aqui a solução da COANA, mas está transcrito assim. E o fisco ainda sustenta que esse entendimento foi ratificado da decisão normativa CAT 3 de 2019. Eu vou ler porque é importante, tá? Saídas internas de pão de queijo, ADN CAT 3 de 2019. Saídas internas de pão de queijo. Mudança de entendimento da Secretaria da Receita Federal em relação à classificação fiscal da NCM. Tratamento tributário.
A Receita Federal, o órgão competente, etc., alterou por meio das soluções de consulta a sua interpretação sobre a classificação do produto pão de queijo. Eu estou citando o texto da decisão normativa CAD, tá? Em seu entendimento anterior, o pão de queijo era considerado massa alimentícia não cozida, aquela classificação lá, etc. Mas, a partir de 2013, soluções de consulta exaradas pelas superintendências regionais da Receita Federal passaram a entender que o referido produto corresponde à descrição misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, etc., etc., etc. E uma outra classificação, NCM. Esse entendimento foi consolidado pela Coordenação Geral de Tributação, da COSIT, publicada em 2018, que resultou na mudança de classificação do pão de queijo do código X para o Y, o que não configura reclassificação na acepção utilizada pelo artigo 606 do RIC. De acordo com o artigo 15 da Instrução Normativa da Receita Federal, a solução de consulta a partir da data da sua publicação tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil e respalda os demais contribuintes. Desta forma, a partir do momento em que a Receita Federal do Brasil modificou seu entendimento, o tratamento tributário aplicado no âmbito do CMS, as operações com massa alimentícias não cozidas, etc., etc., é aquele NCM, não mais este. Por conseguinte, não se aplicam as saídas internas de pão de queijo, a alíquota de 12% prevista no inciso 3 do artigo 54, a redução da base de cálculo de 7% da cesta básica e o crédito outorgado, etc., etc. Por outro lado, as saídas internas de pão de queijo aplica-se a redução da base de cálculo de forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 12% quando promovidas, etc., etc., etc. Ficam revogadas as manifestações que, versando sobre a mesma matéria, concluíram de modo diverso. Pois bem, considerando que as operações objeto do AIM ocorreram antes da edição da decisão normativa CAT 3 de 19, sustenta o autuado que a acusação fiscal retroagiu indevidamente os efeitos dessa norma, de forma a alcançar fatos geradores anteriores à sua edição. O fisco, por sua vez, sustenta que, a partir do momento em que a Receita Federal publicou a solução de consulta com a ANA em 2015, que alterou o entendimento a respeito do NCM do pão de queijo congelado, os contribuintes paulistas já estariam obrigados a classificar esse produto na nova posição NCM. Então, a situação em exame ela não possui um contorno bem definido, tá bom? Por um lado, é certo que as soluções de consulta têm efeito vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal, tá? E respalda os demais contribuintes, mesmo que este não seja o consulente, como disposto lá na DNCAT 319. Mas há que se enfrentar as seguintes perguntas. A solução de consulta 301 de 2015 der certo respalda os contribuintes perante a Receita Federal, mas esta vinculou o autuado perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo? Se a solução de consulta 301 vinculava o autuado desde sua publicação em 2015, como afirma a acusação fiscal, por que somente em 2019, 4 anos depois, a Cefaz publicou a decisão normativa CAT 319, determinando que não se aplicam as saídas internas de pão de queijo à redução de base de cálculo, de forma que a carga tributária resulte, etc., etc., etc. Então, e essa decisão normativa CAD dispôs no seu item 8 que ficam revogadas as manifestações que, versando sobre a mesma matéria, concluíram de modo diverso. Quer dizer, havia manifestações no sentido diverso, a situação não estava definida, né? Então, se a DNCAT 319 revogou as manifestações que, versando sobre a mesma matéria, concluíram de modo diverso, conclui-se que até o momento de sua publicação havia ou poderia haver manifestações do fisco com conclusões diferentes. E a solução de consulta 301 de 2015 reclassificou o seguinte produto: pão de queijo cru, congelado, moldado em porções de 25 gramas, à base de polvilho, etc., etc. Essa norma se aplicava também a um produto moldado em porções diferentes de 25 gramas, em embalagens com peso diferente de 400 gramas, ou que não contivesse algum dos ingredientes ali indicados, ou contivesse algum ingrediente não indicado ali. Por exemplo, os efeitos da solução de consulta se aplicariam a um pão de queijo fabricado sem soro de leite em pó e vendido em embalagem de 1 quilo? Ninguém sabe. Que a solução de consulta falou que era pão de queijo cru, congelado, moldado em porções de 25 gramas, à base disso e daquilo, em embalagem plástica de 400 gramas. Né? Não tem certeza
E, ao que tudo indica, o consulente apresentou um produto específico em sua consulta, produto este descrito na ementa daquela solução de consulta. Então, já a solução de consulta COSIT, outra, de 2018, determinou que o código é mercadoria pão de queijo cru, congelado, moldado em 25 gramas, 75 gramas ou 95 gramas, condicionado em embalagens de 400, 1 quilo ou 3 quilos. Isso já em 2018. Então, essa norma, essa nova solução COSIT apresenta uma composição diferente para pão de queijo, porções moldadas em embalagens contendo diferentes pesos, não previstos na anterior, na solução de consulta anterior, porém foi editada após as operações objeto presente aí, que ocorreram em 2016 e 2017. A acusação fiscal defende a premissa de que, desde a edição da solução de consulta lá em 2015, o autor estava obrigado a adotar a classificação fiscal indicada, independente de seu produto corresponder integralmente ou não à descrição contida na solução de consulta. Pois bem, eu pessoalmente entendo que o contribuinte não estava obrigado perante o fisco paulista a adotar um entendimento azarado na Receita Federal, um entendimento que amparava os demais contribuintes da Receita Federal, mas não os vinculava expressamente. A norma que definiu o regramento da matéria do âmbito estadual veio à luz apenas em 2019. Está errado aqui. 2019, com a edição da decisão normativa CAT 3 de 2019, transcrita acima, revogando expressamente entendimentos diversos, sendo que o autuado a acatou a partir de sua publicação. Desta forma, em 2016 e 2017, época das operações em tela, apenas a solução de consulta 305 de 2015 havia sido publicada em relação a um produto com composição específica apresentado por contribuinte diverso à Receita Federal, não se podendo entender que essa solução de consulta vinculava o autuado perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Desta forma, entende que apenas a partir da decisão normativa CAT 2019 restou estabelecida uma norma, né? Não boato, não, uma norma, é assim que tem que fazer, certo? Que afastou na saída do pão de queijo congelado a redução da base de cálculo prevista no artigo 3º do anexo 2 do RICMS. Antes disso, a situação era vaga, indefinida, não se podendo exigir do contribuinte uma conduta não estabelecida no regramento estadual. Em que pese o respeitoso posicionamento da douta representação fiscal, entendo que essa decisão normativa CAT 3 de 2019 possui caráter constitutivo, não se podendo aceitar que essa norma teria vindo apenas declarar efeitos que já estariam constituídos através da solução de consulta de 2015. Norma esta que, como já exposto, se trata de consulta formulada junto à Receita Federal por contribuinte diverso e que se referiu a um produto com características específicas no que se refere à composição, apresentação e peso. Desta forma, o tratamento tributário conferido pela autuada na saída do pão de queijo, objeto desse ANI, não infringiu o RICMS. Então, eu conheço o presente recurso ordinário, dou seu provimento integral, cancelando a auto de infração, repetindo, né? A situação anterior à decisão normativa CAT era vaga, indefinida, havia manifestações contraditórias dentro da própria Secretaria da Fazenda, né, até que surgiu uma decisão normativa, orientando os contribuintes, falando assim, olha, é assim que você deve fazer. Não tem cabimento você autuar uma pessoa antes disso, e sendo que não havia uma norma, e que essa norma veio em 2019. Ah, vamos autuar antes também, porque... Não sei por quê, né? Difícil de entender. Mas, então, eu voto pelo cancelamento do auto de infração, sendo que a norma estadual que definiu a situação, que orientou os contribuintes, que disse para eles o que eles tinham que fazer, o que eles não tinham que fazer, só vinha em 2019. Antes disso, não havia nada em termos de regra da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo a esse respeito, né? Então, não se pode, né, autuar um contribuinte nessa situação. É uma coisa muito injusta, né? Então, eu voto pelo cancelamento do auto de infração. Eu vou editar o voto aqui, que tem alguns errinhos de digitação, assim que a presidente dá um passo a mais aqui, assim que ela retornar aí à sessão, né?
Jailson, está me ouvindo? Precisa dar o aceite para a doutora Isabel poder voltar à reunião. Nossa, gente, desculpa cair aqui. Não sei, eu não sei dar o aceite. Acho que só isso que faz isso, não é? É só organizador, a gente não Então, temos poderes nenhum aqui. é que tá aparecendo um monte Agora eu não estou vendo mais ninguém, eu só estou vendo. Espera um pouquinho, galeria. Desculpa, Rubens, o doutor Rubens, o senhor estava falando aqui. Deixa eu ver. Não, eu vou Finzinho. precisar que a senhora dê o próximo passo para eu poder editar os erros de digitação lá que eu percebi na leitura do voto. Era só um minutinho. Deixa eu só voltar aqui. Então, deixa eu ver, eu já gravei a sustentação nesse. Iniciar debates. Acho que vai abrir aí agora. Isso. Deixa eu só ver aqui. Eu não consigo ver mais ninguém agora. Só estou vendo o Tony. Deixa eu... inteira. Superior. Eu não sei o que aconteceu, eu não consigo. O quê? Consigo mais ver ninguém, eu só vejo o Tony. Aqui eu vejo todos. Mesmo, doutor Isabel, naquele modo de exibição, assim? Então, estou entrando aqui, galeria, ele não me abre. Que coisa. Peraí, eu vou sair e vou entrar de novo, só um minutinho, enquanto o Dr. Rubens faz a edição. Deixa eu ver. Para achar os erros agora aqui, oh meu Deus. Agora sim. Não sei o que aconteceu, o que travou tudo. Enfim, bom, doutor Rubens, eu acompanhei o seu voto, parabenizo pela análise. Eu estou olhando aqui as contrarrazões aqui da representação. Mas antes de passar a palavra para os demais, eu gostaria de ouvir a representação. Obrigado, senhora presidente. Antes de mais nada, queria parabenizar o relator, doutor Rubens, pelo voto, sempre muito cuidadoso, mas apresentar a minha discordância quanto às suas conclusões pelos seguintes motivos. É de conhecimento de todos que a Secretaria da Receita Federal do Brasil é o órgão competente para determinar a classificação fiscal de mercadorias segundo o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então, no Brasil não existe outro órgão que faça essa classificação. Portanto, não se pode imaginar que um contribuinte qualquer no Brasil ignore a alteração feita pela Receita Federal. E as secretarias estaduais de Fazenda, inclusive a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, não tem o poder de alterar essa nomenclatura. Não acrescenta, não diminui e não altera de nenhuma forma
essa nomenclatura ela está submetida, assim como todos os outros contribuintes, a Secretaria da Fazenda também está submetida às definições da Receita Federal no que toca ao NCM. Assim, a validade, vigência e eficácia da solução de consulta COANA de 2015 não podem ser questionadas, não restando dúvidas de que, na época das operações, que foi 2016 e 2017, com o pão de queijo, a impugnante deveria ter utilizado o NCM 1901-2000, que era o determinado pela Receita Federal a partir da resolução citada, da SC, da solução de consulta. Também é importante destacar o entendimento do fisco paulista relativo ao tratamento tributário aplicável ao pão de queijo está na decisão normativa CAT de 2019, que tem caráter apenas explicativo e não poderia ser diferente, uma vez que, como já dito, a Secretaria da Fazenda não tem o poder de alterar esse NCM, que é, como certo, uma competência exclusiva da Receita Federal. A alegação de que as mercadorias objetos do auto de infração não estariam enquadradas no NCM 1901-2000 por não possuírem em sua composição manteiga ou margarina, ou por estarem acondicionadas em embalagens de 400 gramas, verifica-se que a autuada não juntou provas dessas alegações. Quer dizer, ela alega que não se encaixaria exatamente o produto que ela comercializa naquelas objetos da solução de consulta da Receita Federal. No entanto, ela não apresenta prova nos autos dessas divergências que eventualmente pudessem existir. Não há laudo técnico que demonstre a composição das mercadorias, por exemplo. Ademais, ao comparar as descrições das mercadorias contidas nas emendas das soluções de consulta COANA de 2015 e COSIT de 2018, verifica-se que tanto a utilização de manteiga ou margarina em sua receita, quanto a quantidade de pão de queijo comercializada, se embalagem de 400 gramas, 1 quilo ou 3 quilos, ou outra qualquer, não altera a natureza da mercadoria pão de queijo e sua classificação no NCM. Lembrando que a descrição do NCM 1901-2000 aqui vai a descrição literal dessa posição NCM de acordo com a Receita Federal. Misturas e pastas para preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos da posição 1905. É só essa a definição do NCM, não fazendo qualquer menção à manteiga, margarina ou tamanho da embalagem da mercadoria. Aqui eu gostaria também de acrescentar que a alegação de que a solução de consulta não se aplicaria à totalidade das operações objeto do auto-infração, não houve a apresentação de planilhas e demonstrativos de acordo com o artigo 22 da Lei 13.457, que é a nossa lei do contencioso paulista, individualizando tais operações, de tal forma que se trata apenas de uma alegação desprovida de provas. Finalmente, gostaria de dizer que o fato de o fisco paulista ter, depois, em 2019, apresentado, através da CAT, uma resolução, dizendo que, olha, as interpretações anteriores ficam revogadas, não é exatamente não se pode concluir daí que existiam essas manifestações anteriores em sentido contrário. Essa é uma praxe, né? Revogam-se as disposições em contrário, porque
encontrei nos autos nenhuma manifestação em sentido contrário da própria Secretaria da Fazenda, a não ser aquelas anteriores à decisão da Receita Federal quanto ao NCM. Então, essa decisão da CAT, ela tem apenas o caráter explicativo e não traz em si nenhuma alteração na legislação paulista, apenas deixando claro qual é o entendimento, o novo entendimento exarado pela Receita Federal, que é o órgão responsável, o único órgão responsável por fazer essa classificação do NCM. Por conta destas considerações, consideramos que o auto de infração deve ser mantido, porque os contribuintes do Brasil inteiro têm a obrigação legal de seguir o NCM da Receita Federal. E não só os contribuintes, como eu já disse, as secretarias da Fazenda estaduais também têm a obrigação legal de seguir esse NCM. Por conta dessas considerações, consideramos que o auto de infração tem que ser mantido e é essa a posição que aqui reafirmamos. Obrigado. Obrigada a representação. Doutor Rodrigo. Em que pese as considerações da douta representação fiscal, presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Realmente não havia um consenso, né, sobre a questão, o que foi dirimido só em 2019, posteriormente aos fatos geradores. Então, eu acompanho integralmente o voto. Perfeito. Doutor Odilo. E as considerações da douta representação fiscal, eu acompanho o relator. É o seguinte, existe uma decisão normativa CAT número 12, que é mais ligada ao ST, né? A ST também usa a NCM. Então, acho que, como o doutor Rubens falou, revogam-se disposições em contrário, com certeza havia resposta de consulta nossa, né? No sentido de que o pão de queijo seria uma massa alimentícia, né? Sendo uma massa alimentícia, ele estaria sujeito à substituição tributária. E se ele é uma massa alimentícia, além da questão da substituição tributária, também teria essa base de cálculo. Então, com certeza, revoga-se disposição em contrário. 2015, é possível trabalhar com consultoria tributária. Me recordo que é possível que nós tínhamos resposta de consulta da Cefaz no sentido de classificar o pão de queijo como uma massa alimentícia. E que isso foi resolvido só com essa decisão normativa. Então, é cabível o entendimento que, na dúvida se havia consultas divergentes, não se poderia penalizar o contribuinte. Então, acompanho o voto do relator. Obrigada, doutor Odilo. Bom, com todo respeito à manifestação da representação, sempre muito pontual em tudo em todas as considerações, mas eu vou acompanhar o doutor Rubens. Realmente, como ele disse, acho que a abordagem do voto foi bem, foi muito, se aprofundou bastante, trouxe aí essa questão nebulosa, né, doutor Rubens, um período aí em que o contribuinte se pautou possivelmente em considerações, inclusive feitas aí, como disse o doutor Odilo, então eu vou acompanhá-lo.
Deixa eu ver só aqui. Já está registrado, né? Doutor Rubens já fez as edições? Ah, sim, já foram corrigidos. Conhecido integralmente, provido, ok. Então, encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Vamos lá, então, o processo 41.193, o recurso ordinário foi conhecido e provido. Vamos lá, encerrar o julgamento. Muito bem, senhores, então, concluímos a nossa pauta. Agradeço o doutor Rodrigo, que está conosco aí mais uma semana. Muito obrigada, doutor, por atender a substituição. Agradeço a todos aí o empenho e o trabalho. E eu dou, então, por encerrada a sessão de julgamento do dia 24 de fevereiro de 2023. Vou pedir para o Jailson encerrar a gravação.